Olá, queridos, graça e paz. Boa noite a todos. Aleluia. Pastor Raimundo, boa noite. Carolyn. Oi, Marisa, graça e paz. Tudo bem? Paz, Adriana, Ítalo. Graça e paz, Josiane, Adriana Silva. Boa noite a todos que estão entrando. Deus abençoe, Edna. Louvado seja o nome do Senhor por sua vida. Aleluia. Graça e paz. Irmã Sinara, boa noite. Deus abençoe. Bem-vinda. Aleluia. Graça e paz, irmã Maria. Deus abençoe. Aleluia. Bom tê-los aqui nessa noite, queridos. Amém. Graça e paz, Raíssa, professora Raíssa. Deus abençoe. Aleluia. Eu vou aguardar, queridos, que outros irmãos possam entrar. Vou dar mais uns segundinhos. Bem-vindo, Flávio. Bem-vinda, Jo. Amém. Deus abençoe. Vamos esperar mais uns segundos para que possamos dar início, então, ao nosso papo bíblico dessa noite. Amém? Que é um assunto muito importante. Eu acho que é um assunto que você vai gostar e que vai abençoar muito a tua vida. Amém? Você que está aqui no Facebook também, seja bem-vindo, bem-vinda. Em nome de Jesus. Aleluia. Vou dar mais 10, 15 segundos, queridos, para que nós possamos então iniciar. Amém? Aleluia. Esperar que outros irmãos aí entrem. Eu gostaria que você compartilhasse essa live. Compartilha com alguém aí da tua lista de contato. Amém? Aproveite esses segundos iniciais para compartilhar com alguém esse momento. Bem-vinda, missionária Maria, Deus abençoe, aleluia, glória a Deus. Vocês estão ouvindo bem, estão recebendo bem a imagem? Me dá um sinal aí, por favor. Enquanto isso, vamos esperar aí outros entrando. Amém. Bem-vindos, queridos. Tailan Cardoso, bem-vinda. Irmã Elizabeth, bem-vinda. Irmã Elizabeth Silva, boa noite. Amém. Glória a Deus. Irmã Joana, bem-vinda. Deus abençoe. Josiane, Deus abençoe. Amém. Então vocês estão ouvindo bem? Estão vendo bem também? Aleluia. Irmã Bruna, Deus abençoe, Bruna. Bem-vinda. Glória a Deus. Queridos, nós vamos orar. Amém. Daqui a pouco nós vamos começar aqui a exposição, mas deixa eu fazer uma oração. Gostaria que você orasse comigo também nesse momento, abençoando esse momento especial. Amém? De ministração da palavra do Senhor. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este momento, por estarmos aqui, Senhor, ó Deus, na tua presença. Pedimos que o Senhor possa falar conosco, possa nos abençoar, possa ministrar o nosso coração e mente, possamos ser edificados na tua palavra e crescer para o louvor da glória do teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos falar de um assunto bíblico. No final, eu queria dar a oportunidade para você que gosta de louvar ao Senhor. Eu não sei se tem alguém aqui conectado com a gente que gosta de louvar ao Senhor. Então, se tiver, no final, eu queria te dar uma oportunidade para você trazer um louvor e nos abençoar. Você que gosta aí de cantar, de adorar a Deus. Se no final você desejar, coloque aí já no seu comentário: pastor, eu quero louvar no final. Eu vou te chamar aqui, vou te conectar e nós vamos ouvir aí o seu louvor. Eu tenho certeza que vai abençoar nossas vidas, amém?
É uma bênção quando nós estamos diante do Senhor, louvando Ele com cânticos. Então eu quero te encorajar. Se você tiver aí um louvor preparado, um hino que você gosta, né? Uma canção que você gosta, um hino, pode ser um hino da harpa cristã, do cantor cristão, ou um cântico que você gosta de cantar e adorar ao Senhor. Então no final eu vou te dar a oportunidade para você entrar aqui e nos abençoar, tá bom? Com um louvor, eu creio que vai ser uma bênção para nós. Quero agradecer a Deus pelos irmãos que estão entrando ainda. Deus abençoe. Queridos, eu quero ler um versículo que se encontra em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 16. Se você tiver com a sua Bíblia aí, aproxima ela de você, abre a sua Bíblia em 1 Coríntios 2, verso 16. Nós vamos ler um versículo. Eu gostaria que você acompanhasse. Amém? Claudemir, Deus abençoe. Irmã Caroline, Deus abençoe. Amém? Bem-vindos todos, queridos. Amém? Glória a Deus. 1 Coríntios 2, 16 diz assim: pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Eu queria repetir essa parte final do versículo que nós lemos de 1 Coríntios 2,16. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém? Então, eu queria falar sobre esse tema. Podíamos chamá-lo, então, de a mente de Cristo. Se você puder digitar aí, você que está aqui no Instagram, puder digitar aí esse título, A Mente de Cristo, eu vou fixar o seu comentário aí. Pastor Wellington, Irmã Aline, bem-vindos. Everaldo Barbosa, bem-vindo, Deus abençoe. Glória a Deus pela vida dos irmãos. Então, nós vamos falar sobre esse tema, a mente de Cristo, tá bom? Aí no final, você já sabe, se você tiver um louvor, quiser nos abençoar, trazendo um louvor, cantando aqui, pode ser a capela, pode ser com violão, pode ser um hino da harpa, um hino de um inário preferido seu. Você pode entrar aqui e louvar a Deus conosco. Obrigado, Bruna. Deixa eu fixar aqui o seu comentário. Amém. Glória a Deus. A mente de Cristo. Bem-vindo todos os irmãos que estão entrando, tá bom? Então, queridos, Paulo vai falar, então, neste versículo, que nós temos a mente de Cristo. Por que Paulo está falando isso nesse momento inicial aqui, em que ele está escrevendo essa carta? Porque lá na igreja de Corinto, a cidade de Corinto, aliás, era uma cidade de pessoas muito dadas das ciências humanas, especialmente as filosofias. Era um povo e uma sociedade com um pensamento humano bem desenvolvido, né? E eles, de certa forma, se vangloriavam nisso, né? A sabedoria humana, o conhecimento humano, né? E isso vinha influenciando, né, a igreja, porque a igreja e os crentes que, na medida que se convertiam, traziam esse legado, né? A sabedoria humana, conhecimento humano. E o conhecimento humano era muito exaltado, né? Era muito destacado. Era um povo muito dado a discussões filosóficas intermináveis, né? E Paulo está dizendo nesse momento que nós quem, né? Aqueles que foram salvos por Cristo Jesus, alcançados pela graça de Deus, aqueles que pela fé, né, se arrependeram de seus pecados e entregaram seu coração a Cristo. Paulo está falando que nós, nessa condição, os crentes em Cristo Jesus, agora nós temos a mente de Cristo. Paulo está ali se posicionando, dizendo que quando ele foi falar do Evangelho, pregar o Evangelho,
foi usando, mas ele foi usando a sabedoria de Deus. Então Paulo está falando agora para os coríntios, né, que nós, crentes em Cristo Jesus, temos uma nova perspectiva do pensar, né? Não é mais sobre o pensamento humano, mas é sobre uma outra perspectiva de pensamento. E Paulo vai dizer, nós agora temos a mente de Cristo Jesus. Por que da necessidade, queridos, de nós sabermos disso e nos posicionarmos dessa maneira? Por que da necessidade de termos a mente de Cristo em nós, né? Primeiro, por causa da influência, né, cultural que nos afeta, né, que vem sobre nós. A estrutura do pensamento humano, a estrutura do pensamento do presente século, da cultura que está, né, em volta de nós, ela, de certa forma, por causa do pecado, encontra-se desalinhada, né, com o pensamento de Deus, com a mente de Deus, com o coração de Deus, né? Para Paulo, agora, nós temos uma perspectiva de vida e de pensamento, né, e de sabedoria que vai, de certa forma, se destacar e destoar da forma como nós, como pessoas, né, pensávamos até então, né, sob as influências da nossa cultura, da nossa família, do legado todo que nós trazemos. Então, dessa forma, a mente de Cristo em nós, queridos, é uma transformação que vai iniciar uma revolução do nosso pensamento. O que é a mente de Cristo em nós? Essa expressão. A palavra bíblica, muito recorrente no Novo Testamento, metanoia, é uma palavra que é chave no entendimento disso. O que quer dizer metanoia? Metanoia é uma palavra grega composta de duas palavras, meta mais noia, né? Meta quer dizer acima de alguma coisa, além, né? E noia quer dizer mente. Então, essas duas palavras juntas formam a palavra metanoia, que quer dizer então algo mais ou menos assim, acima do pensar humano, além da razão, além do pensamento natural. Isso é metanoia. Vai além de um nível, de uma possibilidade, de uma superfície, né? A gente vai ver essa palavra em alguns textos bíblicos, se você tiver aí com a sua Bíblia. Por exemplo, Mateus, capítulo 3, versículo 2. Mateus, capítulo 3, versículo 2, vai dizer lá assim: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Essa palavra que aparece lá, arrependei-vos, é exatamente a palavra metanoia. Outro texto, Marcos, capítulo 1, verso 15. Anota aí para depois você ler de forma mais pausada esses textos na sua Bíblia. Marcos, capítulo 1, verso 15. O evangelista Marcos lá vai dizer, vai escrever assim: arrependei-vos e crede no evangelho. Novamente, essa palavra arrependei-vos que aparece lá é a palavra metanoia. Pensar além das possibilidades. Quer dizer, é uma mudança da forma de pensar. É uma mudança do nosso pensamento, né? Por isso que o tradutor ele usou a palavra arrependei-vos, arrependimento. Porque do ponto de vista bíblico, o arrependimento é uma mudança de mente. É uma mudança de sentido, é uma mudança de direção, tá? Então, a mente de Cristo em nós é esse processo de revolução que leva a adotar um outro nível, outro patamar de pensar, né? Um outro nível de pensamento. Então, metanoia, mente de Cristo em nós, endereça isso.
né, endereça isso. É uma mudança de pensamento, é uma revolução no pensamento. Nós só poderemos, queridos, mudar, nós só poderemos ser transformados, transformar a nossa conduta, ser transformado na nossa vida, se de fato nós mudarmos o nosso modo de pensar. Então, a salvação, a conversão a Cristo iniciou uma revolução dentro da nossa mente. Tá? Uma revolução dentro da nossa mente. Paulo está falando assim, a partir de agora, nós temos a mente de Cristo. Então nós temos uma outra possibilidade de pensar. Uma outra possibilidade de ver a vida, né, com sabedoria. Uma outra perspectiva que nós podemos, né, e devemos adotar. Amém? Note que vai haver uma competição aí. Nós vamos ser sempre levados a pensar de acordo com a nossa velha estrutura mental, nossos velhos legados, né? Digamos assim, que nós temos lá um computador, né? Um bom computador, com uma boa memória, um bom processador. Só que, para quem conhece de computadores, né? De informática, sabe que nós temos aí os famosos sistemas operacionais, né? E de tempo em tempo sai um sistema operacional novo, uma versão nova. Vamos dizer aí que você tem uma versão aí no seu computador que é a última versão. Mas você também tem no seu computador um outro sistema operacional numa versão mais antiga. Você vai poder escolher se você usa a versão antiga, que é mais defasada, que é mais lenta, menos desenvolvida, mais limitada, né? Ou se você usa a versão nova do sistema operacional, que vai te dar mais recursos e mais perspectivas. Então é mais ou menos isso. Há um software dentro da nossa mente, que é o software antigo. E Paulo está falando agora, nós temos agora um software novo. Nós temos agora a mente de Cristo em nós. Então, nós precisamos entender que nós, se quisermos mudar, né, e viver no nível do sobrenatural, do espiritual, do bíblico, do divino, do eterno, né, nós vamos ter que pensar de acordo com a nossa nova mentalidade. Amém? Então, o que é a mente de Cristo em nós? É isso. É metanoia, é uma mudança de mente. É arrependimento, mudança de direção. Uma conversão, um novo nascimento implica nisso. Né? Implica nisso. Uma mudança de mente. Agora, note que quando tanto Mateus como Marcos, quando fala ali do arrependimento, né? Aquele arrependimento, ele marca o início de uma vida cristã. Uma conversão, né? Ela é marcada por um arrependimento no seu início. Ela inicia com um arrependimento. Nós só podemos, né, pela graça de Deus, termos uma nova vida. Então, Deus opera em nosso coração. Pela fé nós compreendemos o sacrifício de Cristo, o amor de Cristo. E há então um arrependimento de pecados. E isso marca o início da nossa nova vida em Cristo Jesus e da nossa nova maneira de pensar. Então, metanoia é uma mudança de mente que acontece de forma continuada, de forma sustentada. Amém? Então, quer dizer, o arrependimento inicial, a transformação da mente inicial, ela vai ser contínua na nossa vida. É um contínuo desenvolver do pensamento agora na perspectiva da mente de Cristo. Então, a transformação da mente, a revolução da mente, a metanoia, ela começa na conversão e ela dura por toda a nossa vida. Paulo está falando assim, agora nós temos a mente de Cristo, quer dizer, agora nós podemos e devemos pensar da maneira nova. Amém? O arrependimento é o início da metanoia. Não é o fim, é o início. Né? É o início, é o começo. E aí você vai passar então a
enxergar, a pensar agora com os olhos de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Você pode dar um amém? Eu posso ver aí um amém no seu comentário? Agora nós temos uma nova possibilidade de pensar, de enxergar a vida, queridos. Uma nova sabedoria da perspectiva de Deus, com os olhos de Deus, com a ótica de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor por isso. O ministério de Cristo, né, ele evidenciava, de fato, um chamado para um viver não de acordo com o que os nossos olhos até então viam, o que os discípulos viam, né? O ministério de Cristo, quando nós lemos os evangelhos, né, o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, a gente vai notar claramente que ele evidenciava a vida de Cristo, né, para os discípulos, né, um chamado para agora ver de uma forma diferente, olhar de uma forma diferente. Então, para os discípulos era um desafio, né? Seguir Jesus como os discípulos fizeram era viver de milagres, era viver do sobrenatural, né? E isso ia contra a forma de pensar humana, limitada, restrita, né? Corrompida pelo pecado, né? Circunstanciada pelo pecado. Né? Então os discípulos estavam vivendo um grande desafio. Por exemplo, lembra daquela passagem lá em João capítulo 6, verso de 1 a 15? Jesus vai falar lá o evangelho, a palavra ali, João vai falar ali da multiplicação dos pães e peixes. Quando Jesus, então, coloca ali diante dos discípulos o desafio, a questão, né? Qual era? Você lembra, né? Uma multidão com fome, sem poder, né, ir para casa, comer, comprar pão, não havia lugar para comprar pão. Se a multidão fosse despedida daquela forma, com certeza ela morreria no caminho de fome. E Jesus, então, pede aos discípulos, o que nós fazemos? Né? Os discípulos vêm, aqui nós temos alguns peixes e alguns pães, mas o que é isso, né? Para tamanha multidão, né? Note agora o conflito aí, a tensão que existe entre o pensamento humano e a forma sobrenatural de se pensar. Olhar com os olhos de Deus, com a perspectiva de Deus. Há uma tensão ali. Os discípulos estão diante de uma situação em que eles pensam de uma forma e Jesus pensando de outra forma, né? E aí então Jesus ele se movimenta não de acordo com a circunstância do pensamento humano, mas sim de acordo com a mente de Cristo, com a mente de Deus, com os olhos de Deus, né? Por quê? Porque metanoia é isso, é pensar além das possibilidades. Então, pelas possibilidades naturais, né, eles tinham lá 5 pães e poucos peixinhos, alguns peixinhos, né? Então isso aí, somado, não dava para alimentar uma multidão. Mas Jesus ele pensa diferente. E Jesus opera um milagre. Queridos, daí nós então podemos concluir que pensar com a mente de Cristo é viver milagres. É viver milagres. É viver o sobrenatural. Por isso que a gente diz que a mente de Cristo em nós é a transformação que vai iniciar uma revolução no nosso pensamento. Nós vamos, né, ter que pensar fora da caixa, fora daquilo que é a circunstância do pensamento humano, né? Falando de pensamento, a gente vai ler lá, por exemplo, em Salmo 94, 11, diz assim lá o salmista: o Senhor conhece os pensamentos do homem, que são vaidade. Então, olha, os pensamentos do homem, né, eles são vaidade. Fala de algo limitado, fala de algo fútil,
fala de algo, né, fugaz, fala de algo que não está comparavelmente, né, nada perto do que é a forma de pensar de Deus, né, de Deus. Isaías 55, profeta Isaías, capítulo 55, verso 11, os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus, né? O texto lá fala assim, os pensamentos do homem, né, não são os pensamentos de Deus. Isaías vai falar que os pensamentos de Deus são mais altos do que os pensamentos do homem, né? Jeremias 29, profeta Jeremias, lá no capítulo 29, verso 11, diz assim, porque eu bem sei que os pensamentos que eu tenho a vosso respeito são pensamentos de paz, são outros pensamentos, para vos dar o fim que desejais. Então, o que vai determinar as realizações, os feitos de Deus, né, nas nossas vidas, na vida do seu povo, na vida daquele que nasceu de novo, não são os nossos pensamentos, mas os pensamentos de Deus, a forma de pensar de Deus. Então, o software tem que ser outro, né, na nossa mente. É a mente de Cristo, é o pensamento de Cristo Jesus. Amém? Eu queria citar Romanos 12, versículo 2. Olha que interessante, se você tiver com a sua Bíblia, Romanos 12, versículo 2. Paulo vai dizer lá para a igreja de Roma, os romanos, assim, e não vos conformeis com este século, ou com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Note aqui, querido, Paulo usa duas expressões aqui importantíssimas. No centro de tudo aqui está o que? A renovação da mente. Note que Paulo coloca aqui, né, como centro aqui de uma mudança, a renovação da mente, certo? Ele usa a primeira expressão, conformar, e não vos conformeis. O que essa expressão denota, indica, evidencia? Conformar evidencia, indica uma pressão de fora para dentro, né? Paulo está falando algo aqui que vem do mundo. Não vos conformeis com este mundo. Quer dizer, não se submetam à pressão que vem do mundo sobre vocês. Vem de fora para dentro, né? Agora, a nossa jornada de vida, né, agora ela é vivida numa outra perspectiva, né? Não mais na perspectiva deste mundo, né, mas a perspectiva de Deus. Então, da vida de Deus, a vida abundante, Jesus diz lá em João capítulo 10, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Essa vida em abundância não estava no mundo, queridos. Essa vida em abundância estava em Cristo. Então, conformar é essa pressão de fora para dentro, do mundo para dentro de nós. Mas ele usa uma outra expressão que é transformar. Enquanto conformar é uma pressão do mundo, né, de fora para dentro, transformar é uma pressão de dentro para fora. É uma pressão interior. Nós vamos ser formados não por aquilo que nos conformamos, mas por aquilo que somos transformados. Transformação. Amém? Então, as áreas, né, entre aspas, conformadas em nós, precisam ser agora transformadas. Você pode dizer amém? Quero dizer que Deus está transformando áreas conformadas em você. Amém? Glória a Deus, queridos. Nossa vida cristã é uma vida de lutas, de desafios,
mas de alegria, porque nós vemos o agir de Deus promovendo crescimento em nós. Amém? Um agir de Deus promovendo mudança dentro de nós. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Então, a tensão que existe é entre conformar ou transformar. As áreas conformadas em nós precisam ser transformadas. Através do quê? Da mudança do pensamento. Amém? Da mudança promovida pelo agir da palavra de Deus nas raízes do engano, nas raízes das influências culturais, né? Queridos, as influências culturais sempre foram, né, um desafio para um viver na presença de Deus. A igreja, assim que ela é inaugurada, assim que ela é instituída por Cristo Jesus, Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, mas a luta para o prevalecer do inferno sobre a igreja foi muito grande. A igreja, logo que começou a sua caminhada, ela foi muito atacada pela cultura vigente, né? Já lá no início, a gente vê lá a influência grega, depois a influência romana, né? A cultura do gnosticismo, fazer com que a igreja vivesse debaixo de uma mentalidade, né? De um legado, né? Circunstanciado pela sabedoria humana, né? Mas o desafio da igreja foi sempre romper com isso, pensar de forma sobrenatural, viver a vida no poder do sobrenatural. Então, as áreas conformadas dentro de nós precisam ser transformadas através do agir de Deus, da palavra de Deus, nas raízes do engano, nas raízes que querem nos prender a uma vida, né, diária, a uma vida familiar, a uma vida financeira, emocional, até uma vida conjugal, né, fundamentada, circunstanciada pelo pensamento humano corrente dessa sociedade, que está em plena decadência, queridos. Venhamos e convenhamos. Então veja só, o nosso problema não é o passado. Nosso problema não é o passado. O passado passou, né? Existe um legado lá que quer nos influenciar, mas o problema não é o passado. O problema é o como nós pensamos hoje. O problema são as nossas crenças atuais. Eu posso escolher viver com base, né, na perspectiva da mente de Cristo, de tal forma que minhas crenças atuais estejam sendo moldadas pelo pensamento divino, pela ótica divina, pela sabedoria divina, ou eu posso escolher viver, né, em base às minhas crenças humanas correntes aos pensamentos deste mundo, né, à sabedoria deste mundo, às filosofias deste mundo, né, à cultura deste mundo. Por isso que há essa tensão entre o que Paulo fala aqui, se conformar e transformar. Eu posso decidir e escolher me conformar com este mundo, com o pensamento deste mundo, ou eu posso escolher me transformar pela renovação da minha mente, através de uma mudança de pensamento. Amém? Ficou claro para você isso, queridos? Então, o que nós precisamos entender? De forma prática aqui, que nós precisamos agora de um novo padrão a seguir, e esse padrão precisa estar muito claro diante de nós. O processo de Deus na nossa vida, quando nós nascemos de Deus, é passar a reforçar este novo padrão. Deus, ele trabalha para reforçar o que nós somos agora em Cristo Jesus. Por isso que eu já até falei disso para muitas pessoas, né, na igreja, em algumas oportunidades, né, algo que, especialmente quando você lê o Novo Testamento, né, é você grifar aí na sua Bíblia, né, tudo que a Bíblia, especialmente o Novo Testamento, vai dizer que você é em Cristo Jesus. Toda vez que aparecer lá uma expressão em Cristo,
Jesus, você lá anota, grifa, marca, né? Em Cristo Jesus, grifa. Faz isso em todos os textos do Novo Testamento, na sua leitura da Bíblia. Depois você vem e relaciona tudo isso de forma sequencial, queridos. Dispõe tudo isso de uma forma conjunta, né? E medita naquilo. Você vai ver o que você é em Cristo Jesus. O processo de Deus na nossa vida agora, a partir da nossa conversão, é reforçar isso. Quem você é em Cristo Jesus. Amém? E no Velho Testamento não foi diferente. Quando Deus chama Abraão, Abraão não tinha filho. Sua esposa era estéril. Mas o que Deus diz para Abraão? Ele não diz, Abraão, você não tem filho. Abraão, sua esposa é estéril mesmo. Abraão, tá difícil, hein? Não, Deus não fala isso. Deus chama Abraão e fala assim, você vai ser pai de muitas nações. Olha Deus reforçando aí, né, o que Deus vê acerca de Abraão, né? Quando o Senhor se apresenta lá para Gideão, Gideão é alguém, né, ali intimidado, com medo dos seus inimigos, e Deus vem e faz um reforço positivo daquilo que ele vê em Gideão. E diz lá para ele, o Senhor é contigo, homem valente, né? Então esse é o processo de Deus, reforçar aquilo que nós somos. Deus, deixa eu te falar algo, Deus não se relaciona conosco, com o homem, de acordo com o nosso passado ou o nosso presente. Ele se relaciona conosco de acordo com o nosso futuro, de acordo com o nosso destino. Amém? Deus nos vê em Cristo Jesus. Deus nos vê pela sua ótica, pela sua visão, pela sua mente, pelos seus pensamentos. É por isso que eu preciso agora escolher. Eu preciso pensar de acordo com a mente de Cristo. Nós não podemos, queridos, não dá para dizer que a gente vive pela fé, mas pensa de acordo com as circunstâncias, né? Não dá para dizer que nós vivemos pela fé, né, e afirmar que o desafio é muito grande e nós temos tão pouco. Não dá para dizer. A multidão é muito grande e nós só temos, né, 5 pães e 2 peixes. Né? Nós temos que viver de uma forma, de fato, né, espiritual, sobrenatural. A mente, presta atenção, a mente de Cristo não está condicionada às circunstâncias. Amém? Ela não está condicionada às circunstâncias. Então, se a nossa mente, queridos, não for renovada, se nós não pensarmos de acordo com a mente de Cristo, nossa mente será um obstáculo muito grande para os propósitos de Deus. Para os propósitos de Deus em nós. As vitórias externas, elas são moldadas antes pelas vitórias internas dentro de nós. O mundo que está dentro de nós, ele vai dar forma, né? Não é o mundo, né? Estou falando assim, o que está dentro de nós, ele vai dar forma ao que está fora de nós. Fora de nós. Amém, queridos? Então, essas lições nós precisamos levar para que nós possamos, a partir de agora, né, reforçando isso em nossa vida, crescer nesse entendimento e crescer nessa perspectiva, a perspectiva do pensamento humano. Você quer ter vitórias na sua vida familiar? Você quer ter vitória nos seus desafios? Você quer vencer obstáculos que humanamente são intransponíveis? Essa vitória tem que acontecer primeiro dentro de você. A mudança no seu pensamento, a mudança na sua mentalidade. Note que você está vivendo constantemente, estamos vivendo constantemente esta tensão entre nos conformar com o nosso pensamento humano, circunstanciado, limitado, né, ou nos transformar, né, metanoia, né, mudança com a forma de pensar
que nós agora temos acesso, temos em nós. Por isso que Paulo vai dizer lá, né, voltando lá para Coríntios, capítulo 2, Paulo vai dizer lá para os coríntios, para a igreja de Corinto, para aqueles homens que estavam sob forte influência, né, de um glamour por causa da sabedoria humana, por causa do saber humano, né? Eles estavam lá sob forte influência disso. Paulo vai dizer para eles lá, olha, o evangelho, né, não veio até vós com sabedoria humana, em base à sabedoria humana. A sabedoria humana para Deus é loucura, né? Então, o evangelho agora, ele veio até nós para nos revestir de uma nova mentalidade, de uma nova maneira de pensar. Isso começa na nossa conversão, queridos. Então, no momento em que você se converte a Cristo, é convertido, no momento que você é alcançado pelo Espírito Santo, através da ação do Espírito Santo, e é feita uma nova criatura em Cristo Jesus, você ainda não pensa como deveria. Você não pensa como deveria. Porque esse processo ele vai ser um processo que se iniciou ali na conversão e vai se desenvolver, né, durante toda a tua vida e durante toda a eternidade. Amém? Então o nosso desafio é crescer, desenvolver a nossa maneira de pensar. Entendeu? A chave é isso. A chave é mudar a nossa mente para vermos mudança nas nossas atitudes. Mudar os nossos pensamentos para vermos resultados. As pessoas ficam buscando, correndo atrás do resultado. Mas o que vem primeiro não é o resultado. O que vem primeiro é a transformação, é a mudança. Então você precisa entender isso. Você quer ver mudança, né, na sua forma de agir, as suas reações, né, diante de uma crise, diante de um problema, diante de um desafio. Como é que Jesus reagia, né, diante de um desafio, como por exemplo uma enfermidade grave, ou a falta, a carestia de algo? Como é que Jesus reagia? Se ele fosse agir de acordo com o pensamento humano, ele seria tomado pelo medo, pelo desespero, pela dúvida, iria reclamar, iria murmurar, iria lamentar. Aliás, isso é característico, né, na vida daquela pessoa que está vivendo com base no software antigo ainda, né? Diante de qualquer problema, a primeira coisa que ela faz é lamentar. Lamentar, né? É já declarar a impossibilidade, é já manifestar suas restrições, suas limitações, né? Mas a pessoa que está vivendo com uma nova mentalidade, está se guiando pela forma de pensar de Deus, que advém da palavra, advém de uma renovação da nossa mente. Por isso nós precisamos mergulhar muito na leitura bíblica. Na leitura bíblica, ela que vai modular o nosso pensamento, né? A nossa vida vai ser moldada por uma mudança na nossa mente, e isso vem da palavra de Deus. Olha só, Jesus, diante de um desafio, se fosse pelo pensar humano, ele iria com certeza lamentar, né? Reclamar. Por exemplo, Jesus está diante do túmulo de Lázaro. O que ele faz, queridos? Alguém, pensando da maneira humana, choraria, lamentaria, reclamaria e diria, não tem jeito. Mas ele não. Ele agradece ao Pai. Ele levanta os olhos ao céu. Diz lá o texto, interessante a gente ver isso, porque o texto lá de João, ele diz assim, que Jesus, quando está diante, né, ali daquela situação, diante daquela circunstância, né, ele diz o texto, que ele levanta os olhos para o céu e disse, Pai, te dou graças porque me ouviste. Queridos, essa expressão, levanta os olhos para o céu, remete para
metanoia, porque metanoia é pensar além da possibilidade, acima da razão, é olhar para algo maior. Então ele olha para os olhos, para os céus, ele levanta os olhos para o céu. Olha só que interessante, ele não olha para o natural, ele olha para o sobrenatural, ele levanta os olhos ao céu e ele diz: Pai, eu te dou graças. Queridos, isso é metanoia, isso é a forma de pensar com a mente de Cristo Jesus. Que você e eu possamos pensar dessa maneira, amém? Que você e eu possamos então assim, viver, porque se nós vivemos assim, na perspectiva da mente de Cristo, queridos, nós vamos ver vitórias fora de nós, mas que começaram dentro de nós. Como eu disse, nossas vitórias externas, elas são o fruto, das nossas vitórias internas. O mundo que está dentro de nós vai dar forma àquilo que vamos experimentar fora de nós, em nome de Jesus. Amém, queridos? Mas nós estamos acabando. Alguém aí, aqui no Instagram, tem que ser aqui no Instagram, deseja louvar a Deus, deseja nos abençoar com um hino, uma canção, eu queria te dar essa oportunidade. Amém? Para você louvar a Deus. Se você gosta de louvar a Deus, gosta de cantar, eu queria te dar essa oportunidade de você estar louvando a Deus com um cântico. Pode ser um hino, uma música que você gosta, que exalta ao Senhor. Então você pode adorar a Deus conosco, amém? E eu queria agradecer a Deus, porque Ele mudou a nossa mente, Ele mudou o nosso coração e nos deu agora um novo caminho, queridos, uma nova vida. Você precisa mergulhar nessa possibilidade que você tem de viver uma vida diferente. Amanhã, quando você acordar, você precisa levantar os seus olhos ao céu, erguer os seus olhos ao céu e decidir pensar agora de acordo com a mente de Cristo Jesus, amém? Decidir agora pensar de maneira nova, dentro das possibilidades que você tem agora em Cristo Jesus. O coronavírus está aí nos desafiando. Como nós vamos pensar diante de uma situação dessa? Vamos pensar de acordo com o pensamento moldado pelas notícias da televisão, pelas notícias da mídia, ou vamos pensar com a mente de Cristo? O desafio da economia, os efeitos da economia por causa do coronavírus, vai ter falta de salário, meu comércio, como é que fica? Você que vai escolher, querido, pensar, de acordo com os economistas de plantão, de acordo com os institutos aí que vão, com certeza, traçar os piores cenários, ou você vai pensar de acordo com a sua mente em Cristo Jesus. Você está diante de uma crise emocional. Você vai pensar de acordo com o homem ou de acordo com Deus. Como Deus te vê? Qual o reforço que Deus faz positivamente acerca de você? Você tem que fazer esse reforço positivo. Note, eu não estou falando de pensamento positivo. Não é isso. Não estou falando para você ficar repetindo como um mantra, eu sou vencedor, eu sou vencedor, eu sou vencedor. Não, não é isso. É você se ver como Deus te vê, de acordo com a ótica de Deus. E onde está isso? Na palavra. Por isso que se você ficar tendo o teu pensamento moldado pelo noticiário, pelas frases do Instagram, pelas filosofias humanas, você vai ser levado a pensar de acordo com isso. Mas se você pensar, reforçar a tua mente, de acordo com a palavra de Deus, o reforço positivo que você vai receber na tua mente, de acordo com a palavra de Deus, vai te levar então a um caminho que é pensar de uma forma sobrenatural. Então não é
Isso, Brenda, não é um coach, não é isso, não é um exercício humano de ficar pensando, né, e adotando estratégias, métodos, técnicas, né, de pensamento, de reforço. Não é. É simplesmente renovar a mente com aquilo que realmente pode lhe transformar. Então você pode escolher se conformar ou transformar. E a transformação só vem com a palavra de Deus. Amém, queridos? Eu espero que isso seja uma bênção para você. Amém? Ninguém se manifestou, ninguém vai louvar a Deus, ninguém vai nos abençoar. Olha, se você tem um talento, um dom, você precisa usar o seu talento, viu? Se Deus te deu um dom de louvar, cantar, você precisa usar o seu talento. Não se envergonhe e não se intimide, amém? Não seja tímido. Use o seu talento, louve, adore a Deus. Se Deus te deu uma voz bonita, um dom natural para cantar, você precisa fazer isso para a glória de Deus. Se ninguém quer cantar, se ninguém quer nos abençoar aqui com louvor, eu queria orar, agradecendo a Deus por essa noite, agradecendo a Deus pela tua vida, mas vou te dar mais 10 segundos, 15 segundos aí, para você que está aqui conosco, né, e que quer louvar a Deus, que se manifeste aí no teu comentário, aí eu vou te chamar, você vai louvar a Deus e nós vamos encerrar com uma oração, amém? Quem deseja? Amém, queridos? Amados, deixa eu só também aqui aproveitar, enquanto você está pensando aí, nós vamos ter, não neste próximo domingo, mas no outro domingo em nossa igreja, a Santa Ceia do Senhor. Então, desde já, queria pedir para você orar, estar orando, né, para que Deus possa nos abençoar. Primeiro domingo de agosto, nossa Santa Ceia, amém? Você vai preparar aí, se você ainda não pode ir à igreja, por você estar no grupo de risco, você vai preparar aí o cálice, o pão, e no primeiro domingo de agosto, daqui 2 semanas, nós vamos estar celebrando a Santa Ceia do Senhor. Neste domingo, nós vamos ter culto presencial, né, às 19 horas em nossa igreja, louvor, palavra, adoração. Então você é nosso convidado, você que não faz parte do grupo de risco, né, é membro aqui da nossa igreja, Igreja Batista Shalom Palavra e Vida, em Taguatinga, Minote, você vai poder então estar conosco, né, e louvar a Deus junto conosco ali, adorar ao Senhor em nome de Jesus, amém? E o que foi, meu amor? A minha esposa aqui passou, deu uma notícia, uma informação, eu não vi. Os que não são, pode ir para mim. Sim, se você também, né, mora perto ali da nosso endereço, ali em Taguatinga, Minote, e quiser participar do nosso culto, você também é nosso convidado. Só leve sua máscara, amém? Para que possamos estar aí observando aí todos os critérios de segurança neste momento. Então, queridos, vamos orar então. Ninguém se manifestou aqui, ninguém vai louvar ao Senhor, então nós vamos orar agradecendo a Deus, amém? Gostaria então que você fechasse os seus olhos aí e nós vamos louvar a Deus, nós vamos orar agradecendo ao Senhor por essa noite, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, Senhor, e nós te agradecemos porque Deus, o Senhor em Cristo Jesus, mudou o nosso coração e nossa mente, ó Deus, e nos deu, Senhor, ó Pai, ó Deus, a graça de vivermos a vida abundante, ó Deus, uma vida não mais circunstanciada, Senhor, pelo mundo, ó Deus, pelo pecado, ó Deus, mais uma vida, Senhor, no poder do sobrenatural, uma vida de milagres, uma vida, Senhor, ó Deus, onde temos à nossa disposição, Deus, ó Pai, toda sorte de possibilidades que em Ti estão, ó Deus, de vencer desafios, de ver milagres, de viver milagres. Deus, de certo, Senhor, ó Pai, estamos vivendo tempos difíceis, meu Deus. Sabemos disto, mas sabemos que o Senhor está conosco, sabemos que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E te agradecemos, Senhor, ó Pai, pela ação do Teu Espírito em nossa vida e pelo poder da Tua palavra, Deus, à disposição
Deus, ó Pai, para transformar a nossa mente, ó Deus, e nos dar a viver, Senhor, uma vida, meu Pai, Deus, Senhor, ó Deus, acima das circunstâncias que nos desafiam, que querem nos oprimir, que querem nos desafiar a uma vida de mediocridade. Ó Deus, nós queremos pedir, Pai, Deus, que de fato, Senhor, experimentemos, Senhor, Deus, decidamos viver uma vida para a glória do Teu nome. Deus, ó Pai, não nos conformando, mas sendo transformado. Deus, transforma nossa vida através da renovação da nossa mente. Que a Tua palavra venha moldar, Senhor, a nossa forma de pensar, de ver, Senhor, a nós mesmos. Senhor, que possamos de fato ver-nos como o Senhor nos vê. Pai, abençoe a vida deste meu irmão, desta vida da minha irmã, de todos que estão aqui conectados, Pai. Que o Senhor abençoe, dando uma noite de paz. E Deus, um restante de semana, Deus, na Tua presença. Deus, que o nosso viver diário, Senhor, reflita a obra do Teu Espírito e a ação da Tua palavra na nossa mente e no nosso coração. E sejamos, ó Pai, ó Deus, vidas que evidenciem, através de um viver e um caminhar vitorioso, Pai, ó Deus, Senhor, esta mudança de mente, Deus, que o Senhor fez em nós. Deus, nós queremos colocar diante de Ti aqueles irmãos que estão enfermos, que o Senhor possa liberar cura, Deus, soprar vida, Deus, na vida dos irmãos que estão infectados pelo coronavírus. Cobre com Teu sangue, sopra a vida, meu Pai, nos pulmões, nos órgãos, no sangue. Livra, meu Pai, todo mal que este vírus, ó Pai, quer trazer sobre a vida dos Teus filhos. Dá saúde para a glória do Teu nome. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, muito obrigado, que Deus te abençoe, te conceda uma noite de paz, amém? Que o Senhor abençoe a tua vida e próxima quinta-feira estaremos aqui para mais um Edificados na Palavra, com um tema bíblico para a tua edificação espiritual, para a glória do nome do Senhor, amém? Fica na paz, um forte abraço, muito obrigado, Deus abençoe, em nome de Jesus.